bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nunca muda, o Senhor nunca muda. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra está para sempre estabelecida no céu e nós temos o compromisso de estabelecermos a Tua palavra aqui na terra. Nós temos o compromisso de estabelecer o jardim do Éden aqui na terra, onde nós pisarmos. Nós temos o compromisso, Senhor, de fazer da nossa casa o jardim do Éden, de fazer das nossas famílias o jardim do Éden, de trazer o céu para a terra em todos os nossos relacionamentos, em todas as nossas... Tudo que nós fizermos, nós temos o compromisso de seguir a Tua direção. Nós não somos separados do Senhor, nós não temos as nossas próprias ideias, nós andamos junto com o Senhor e o Senhor ministra em nós. Nós temos o compromisso de Te obedecer, de crescer no conhecimento do Senhor mais e mais e mais, de crescer na nossa comunhão contigo mais e mais. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. O Senhor é bom demais. O Senhor é maravilhoso demais e nós Te engrandecemos aqui nesse lugar, nós Te exaltamos, Jesus. O Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o Senhor é a nossa vida e nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Obrigada porque o Senhor é conosco, o Senhor está aqui conosco. Obrigada, Senhor. Eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa debaixo do som da minha voz, Senhor. Pela fé, nós vamos receber muito e nós vamos Te exaltar muito, Senhor. Nós vamos Te dar muita honra, muito louvor, muita glória por cada resultado, Senhor. Obrigada, Senhor. Nós Te adoramos. Obrigada, Pai. Amém. Nós estamos dando continuidade à nossa série Emocionalmente e Espiritualmente Fortes, né? Estamos fazendo um estudo em cima do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de Dave Robertson, que tem sido maravilhoso, né? Esse estudo. Está disponível esse livro no website do ministério deles. É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, que vai te levar diretamente para o website deles, onde você consegue imprimir. Você pega a sua versão do livro em português, em PDF, manda imprimir e vem aqui conferir com a gente essa série. Se você chegou há pouco tempo, não tem problema, confere. A série está publicada desde o dia 1 até hoje, vai ficar aí arquivada de graça. Então de graça significa que não tem desculpas, você pode acessar a mesma mensagem quantas vezes você quiser, estudar, parar, anotar, voltar nos versículos. Então tá tudo disponível no canal. Nós temos mais de 460 publicações nesse canal, divididos por séries com temas variados, onde você pode acessar e fazer o seu estudo aí. E o único propósito é te abençoar. Então hoje hoje vai ser a parte 15, né? E o título e o capítulo 14, né? O capítulo 1 foi a introdução, foi a parte 1. Então hoje é a parte 15, porém capítulo 14. E o título da mensagem do capítulo 14 é Como orar em línguas de uma forma eficiente, né? Eficientemente. E Dave Robertson começa falando, né? Que parece que tem uma necessidade na igreja parece não, ele fala que parece porque né, a forma dele falar, existe uma necessidade, né? Ele fala, parece que tem uma necessidade na igreja, né, para ensinos práticos sobre como orar em línguas, né? As pessoas não têm muito entendimento sobre isso. Então ele fala, deixa eu te dar umas instruções assim meio básicas para te ajudar a você se edificar na sua fé santíssima de uma forma eficiente, né, através da oração em línguas. Então ele fala, não é essa primeira parte, o título é assim, não é tão alto, né? Não é o quão alto ou quão baixo, né, o tom da sua voz você ora. Não é o quão alto ou quão baixo você ora, né? Ele começa falando isso, que pessoas perguntam para ele, e se eu orar baixinho? E se eu orar berrando, né? Ele fala assim, o problema não é se você grita ou se você sussurra quando você ora em línguas, né? Você não vai produzir nada mais para o reino de Deus através de berrar, né? Ou se você orar debaixo do seu, né? Sussurrando, não vai fazer diferença, né? Porque será do que acontecerá no reino de Deus. Porque é o Espírito Santo que supre a língua, né? Você não criou a língua, ele criou a língua. E se o Espírito Santo é o originador, né, o criador da linguagem, ela está sempre cheia de poder, mesmo que seja berrando, mesmo que seja baixinho, as línguas estão sempre cheias de poder. Então ele fala, o mesmo é verdade para a adoração. Não é quão alto ou quão quieto nós adoramos a Deus,
quanto de nós, do nosso ser todo, nós colocamos em cada frase, em cada adoração, em cada frase que a gente adora Ele, né? O quanto de entrega que a gente tem. Então não tem como você adorar a Deus de verdade, né? Enquanto a sua mente fica vagando lá na rua, analisando algum problema que você tem que resolver, né? Você tem que se entregar para Ele. Então ele fala assim, depois eu me dei conta, ele fala, quando eu comecei a viajar no meu ministério, eu costumava a andar para frente e para trás lá no quarto de hotel orando em línguas, né? Eu era ainda muito ignorante com relação no que diz respeito à oração. Então eu orava em línguas o máximo, bem alto, o mais alto que eu pudesse, né? Então eu pensava que aumentando o volume da minha oração faria a minha oração mais poderosa, né? E eu não tinha ainda aprendido que Deus não é surdo. Que Deus não é surdo, né? E que Ele consegue ouvir a minha oração em qualquer lugar e em qualquer tom que esteja a minha voz. Depois eu me dei conta de que o momento, né, do Espírito Santo desculpa. E eu aprendi depois, eu me dei conta que no momento que o Espírito Santo, que a linguagem do Espírito Santo, a linguagem sobrenatural do Espírito Santo sai da minha boca, ela é liberada para Deus, né? Então não faz nenhuma diferença se eu tô sussurrando baixinho ou se eu tô berrando, né? As palavras que saem do meu espírito em línguas significam a mesma coisa, né? Porque eu tô falando com Deus, então não vai fazer diferença. Aí ele fala, né? Depois ele fala que você ora e você, através da oração em línguas, você entra num estado de paz, né? Lembra que ele falou sobre isso no jejum, o jejum combinado com a oração? Ele fala assim, às vezes em oração eu entro em tal estado de paz que eu simplesmente deito no chão por 2 ou 3 horas. Tudo fica tão quieto, né? Eu nem quero me mover. Nesses momentos, o Espírito Santo começa a me ensinar coisas da palavra dele. É lindo demais. E as verdades que ele me revela são tão claras para mim, né? Que isso que lugar no Espírito maravilhoso de se estar, né? Nessa quietude, onde você acalmou a sua mente e você tá edificando o seu espírito, ativou o seu espírito orando em línguas. E você entrou naquele estado de calma e ali você consegue perceber claramente as instruções do Espírito Santo que ele está te ensinando. Isso é muito lindo, né? Aí ele explica, mas muitos cristãos não sabem nada sobre esse lugar de grande paz que pode ser alcançado através da oração em línguas, né? Eles nunca permaneceram parados, né, na quietude longo o suficiente para ficarem familiares com isso, né? Começa a orar e já levanta para fazer alguma coisa. Não, eles não se treinaram a ficar nessa quietude. Tem um versículo maravilhoso que eu amo que fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu acho que é Salmo 46:10. Vamos lá, eu quero achar para dar a referência correta para vocês. Eu acho que é Salmo 46:10. Só um minutinho. Só bem rapidinho ele fala aqui. Exatamente, Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existe algo tão poderoso quando você, sabe, vai dormir à noite, né, mais cedo, né, ou de manhã, mas é tão poderoso quando você se aquieta e fica deitado assim e meditando e fica calado até assim por um tempo e meditando e pensando em Deus. Aí você ora em línguas também e você ora com seu entendimento, né, com seu idioma, língua materna, né? E você também faz adoração pessoal a Deus e você fica naquele lugar. É tão poderoso essa quietude, é tão importante para a nossa renovação da mente, para a estabilização das nossas emoções. Nessa presença tão importante, que o Espírito Santo ele não habita na confusão, ele habita nessa paz. Então quando a gente se coloca, a gente cria a nossa atmosfera, né? A gente cria a nossa atmosfera. Então é tão poderoso isso, e mais pessoas, a gente precisa ensinar isso, né? Colocar isso em prática, viver isso e ensinar isso para as pessoas, compartilhar esse material com as pessoas, porque o mundo não conhece paz. Muitos cristãos não conhecem paz, eles estão mergulhados em emergência, em inquietude, e isso é extremamente ruim, porque não dá para ouvir Deus nisso. Então ele fala, aí ele segue falando, você tem alguma coisa contra
andar e orar em línguas, irmão Robertson? Perguntaram, você pode perguntar, né? Como ele falou antes. Não, eu não tenho nada contra andar e orar. Mas existem momentos, né? Pra gente aprender a disciplina de orar, né? A disciplina de orar e ficar familiares com o Espírito Santo. E isso só é melhor, a gente consegue fazer isso da melhor forma através de mantendo o nosso corpo aquietado, o máximo possível, né? Enquanto o seu espírito ora os mistérios de Cristo em línguas. Então você fica lá deitado ou sentado e orando em língua, você fica numa quietude. Gente, isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, né? Aí ele segue falando que a edificação não significa sentimento, emoções, né? Muitas pessoas buscam, ele fala, sentimentos, emoções enquanto oram em línguas, né? E é por isso que eu coloco as pessoas para sentar numa cadeira quando a gente faz orações corporativas, né? Que a gente se junta para orar, eu faço a pessoa ficar sentada na cadeira para ajudar elas a passarem por cima de buscar emoções, sentimentos. Fica só sentadinha e deixa o Espírito Santo orar em línguas através de você, e aí você vai experimentando essa quietude, né? Orar em línguas é mais profundo do que as nossas emoções, ele fala. As emoções pertencem à nossa alma, né? À nossa mente. A nossa mente é composta de intelecto, emoções e livre-arbítrio. Então, as nossas emoções estão no ambiente da alma, no ambiente da mente, né? E, obviamente, a nossa mente consciente... nós temos a nossa mente consciente e a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente tem um pé no nosso espírito, tem um encontro com o nosso espírito, né? E com o nosso corpo também. Então, obviamente que a nossa edificação, o nosso espírito fortalecido faz um impacto na nossa mente, né? Então, mas o poder e a edificação não vem da nossa mente. O poder e a edificação pertencem ao ambiente do espírito, né? Então, o Espírito Santo, ele deixa o nosso intelecto de fora da oração em línguas. É lindo demais, né? Isso é um grande tapa, é um grande soco para o nosso orgulho carnal, né? A gente pode orar 3 horas em línguas sem saber, né? Falando com Deus, sem Deus falar pra gente o que a gente tá orando, né? Ele pode revelar a gente pode pedir para ele revelar, né? Mas ele pode não falar nada e a gente fica sem saber o que a gente tá orando, né? Um soco assim no orgulho, né? Aí ele explica, ele deu um exemplo dele aqui, que ele estava orando, quando ele estava orando, ele teve uma visão, né, dele fazendo cruzada no México Antigo. México Antigo. Ele estava orando e orando no Espírito, né, tentando entender o que aquela visão, quando aquela visão aconteceria. E ele falou com Deus, perguntando para Deus, por que Deus não mostrava mais sobre aquele avivamento que ele estava vendo na visão, né? Me mostra, Deus, sobre aquilo que eu vi enquanto eu orava, me mostra mais sobre isso. O que eu devo fazer, né? E aí, finalmente, o Senhor interrompeu ele uma manhã, né, na oração e falou, se eu te falar em inglês o que eu planejei para você, você vai estragar. Ele estava certo, porque depois... Quando eu descobri o que me custaria, né, para fazer aquilo, né, o que ele me chamou para fazer naquele lugar, né, no México, eu precisaria de muito mais edificação do que eu conseguiria lidar antes. Então, não fazia sentido Deus revelar para ele algo que ele ainda não estava edificado o suficiente para conseguir lidar com aquilo. E isso acontece com todos nós, né? Ele quer que a gente faça muito mais coisas, mas não tem como. Então, a gente ora em línguas, nós estamos nos edificando, sendo preparados, e aí na hora certa ele vai mostrando. É muito maravilhoso isso, né? Então, orar em línguas é mais profundo do que o ambiente emocional, do ambiente das emoções, né? Ele vem de dentro do nosso espírito, né? A fundação sobre a qual a nossa vida repousa, né? É a parte de nós onde o Espírito Santo foi enviado para nutrir, ensinar e edificar, né? Então, isso significa que, né, que às vezes você não vai desfrutar de grandes emoções enquanto você ora em línguas, você não vai sentir nada, né? Mas a edificação, ela é necessária, é um processo necessário que é através desse processo que nós somos transformados, né, pela palavra que a gente ouviu, né? Somos transformados e vamos sendo alinhados e vamos nos alinhando à palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é o padrão da nossa vida. Então ele fala, e depois ele fala uma parte que é maravilhosa demais, é o papel da adoração. Ele fala, então a edificação, que é orar em línguas,
não significa necessariamente, não inclui minhas emoções necessariamente. Se eu quiser mexer nas minhas emoções, então eu adoro a Deus. Porque a adoração foi criada para trazer as emoções divinas que eu preciso para a fortificação da minha alma, do meu ambiente, para minha alma, para minha mente. Olha que lindo isso. Eu não consigo fazer, não tem nada melhor para se fazer no meio de uma tribulação do que adorar a Deus. A adoração sustenta você, estabiliza suas emoções para passar pelo teste de uma forma vitoriosa. Olha que maravilhoso isso. O mundo precisa, o mundo não sabe isso, a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, isso é de verdade, né? Aí ele fala, mas tendo dito isso, você não vai querer ser só sustentado durante um problema, você vai querer ir mais adiante, né, em Deus, e ser arrancado daquele problema. Então aí é o trabalho, é o papel do Espírito Santo, e aí é quando orar em línguas, é o papel de orar em línguas, né, porque todas as mudanças permanentes acontecem dentro do nosso espírito, vem de dentro, né, então é lindo demais isso. Aí ele explica, é por isso que Tiago fala pra gente contar com toda alegria quando nós caímos em várias tentações, testes, tribulações. Alegre-se no meio das suas aflições, das suas fraquezas, das suas perplexidades, né? Conte tudo como uma alegria. E à medida que você vira toda a sua atenção para Deus, liberando as suas emoções em admiração e adoração ao seu Pai, aquela alegria vai estabilizar a sua alma, né, a sua mente, que inclui intelecto, emoções e livre-arbítrio, que é a parte de você onde o diabo gosta de operar, que é na carne. Então, aí a adoração ajuda a gente ficar, nós ficarmos estáveis. É lindo demais isso, né? Aí ele fala sobre rompimentos pessoais, né, através da adoração. Eu não vou falar sobre isso, mas é maravilhoso demais. Eu quero que você leia, né, o livro. Aí ele explica como você passa 3 horas com o Senhor. É maravilhoso. Ele explica, você passa 1 hora, né? Você pode reduzir, por exemplo, se você passa 3 horas de oração por dia, você pode dividir essa oração que eu digo assim, de você tá em lugares onde ninguém vai te interromper, né? Se você não tem esse tempo, aí você pode dividir o tempo que você... Isso aqui é maravilhoso que eu vou compartilhar agora. O tempo que você selecionou, né, diário para sua devoção completa a Deus, sem ninguém interromper, você divide esse tempo em 3 partes, que é o que ele fala aqui. A parte número 1 é a adoração, e ele fala assim... De tempos em tempos, as pessoas me perguntam, né? Ele falando, Dave Robertson, o que eu considero ser a forma mais eficiente para uma pessoa passar 3 horas, né, na presença de Deus. Aí ele fala numa semana, 3 horas, você pega uma semana inteira, pega 3 horas e divide por essa semana. Eu acho muito pouco, né, pra mim. Então é você e Deus, é o tempo que você seleciona pra cada dia. Se você seleciona 1 hora por dia, você pode selecionar, dividir essa hora, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos, fazendo cada uma dessas 3 coisas. Aí é entre você e Deus. Ele dá aqui uma explicação pra pessoa pegar 3 horas por semana, ele fala. Aí ele fala assim, depois de muitos anos orando e esperando em Deus, a minha resposta para vocês, né, são essas coisas, 3 coisas básicas. Número 1, adoração e louvor, né, que supre o poder de sustentabilidade que eu preciso, né, para durante testes, tribulações, fraquezas, né, a gente troca a nossa fraqueza pela força de Cristo. Então, a adoração e o louvor, você pega 1/3 do tempo que você selecionou para seu devocional com Deus e você coloca isso, a adoração e o louvor. Número 2, confissão da palavra de Deus. Você declara, você fala com as montanhas na sua vida, né, que precisam ser removidas. Doença, ou dor, né, finanças, tormentos, preocupação, medo, aquelas revelações que Deus te deu, né, aquelas palavras de rema, para cada situação específica, nós temos que receber uma palavra de Deus, né? Pra gente poder fazer a confissão. Então você confessa, você declara a palavra, por exemplo, assim, ó. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho uma lista de versículos de cura, né? E saúde divina. Então essa lista de versículos eu declaro todos os dias. Então eu pego essas declarações que eu tenho específicas, eu tenho algumas declarações específicas que eu faço todos os dias. Então nessa parte aqui de confissão da palavra de Deus, eu faço essas declarações diárias. Eu estou pegando a palavra de Deus e estou declarando, estou confessando. Agora presta atenção,
Quando é uma situação específica, que eu preciso de uma instrução específica para como lidar com aquilo, eu não pego a palavra de Deus e saio declarando. Eu não pego a minha lista de versículos e fico declarando. Por exemplo, se eu estiver lidando com algum ataque no meu corpo, eu pego os versículos de cura, presta atenção que isso é extremamente importante. Eu leio, eu oro em línguas, eu leio, eu oro em línguas, mas eu não pego a minha lista de versículos de cura e saio declarando como sendo a base da solução daquilo. Porque a gente tem que agir em cima da palavra rema, a palavra que a gente recebeu falada de Deus. Então, daquela lista de versículos, eu preciso saber qual é o versículo que ele está ministrando em mim, especificamente para aquele momento. Então, aí eu fico na quietude, eu passo por todos os versículos, eu oro em línguas, e eu posso passar por todos os versículos declarando esses versículos, mas eu não posso ficar na ilusão de achar que eu tô todos os versículos. Você entende o que eu tô falando? Para cada situação específica, a gente precisa de uma palavra rema de Deus, porque não é automático. Eu não posso pegar o logos e sair declarando igual um papagaio, porque isso não traz resultado. O que traz resultado e nunca falha é a gente agir e declarar em cima da palavra rema que ele nos deu, para aquela situação específica. Agora, a confissão da palavra diariamente eu faço. Eu tenho várias listas de confissões que eu faço todas. Então aí nesse 1/3 que você separa do seu diário com Deus, você, né, do seu momento, não é diário, mas no seu momento devocional com Deus que você separou, aí você pega e faz as confissões, né? E eu falo, eu tenho as confissões de prosperidade, dos versículos de cura. A gente tem no canal de prosperidade financeira, dos versículos de cura. Tem uma outra lista que eu tenho lá, que eu faço. Então assim, mas só para eu quis trazer isso para você entender, porque se você tem Deus tem uma palavra rema, uma instrução real ministrada pelo Espírito na palavra para cada situação da nossa vida. Então a Bíblia é um livro grande, né? A lista de versículos é uma lista grande. Então eu não vou pegar o Espírito Santo é que se encarrega de me mostrar, de trazer à vida qual é o versículo que vai me segurar naquela hora, porque ele faz isso. Ele pega a gente e fala, peraí, que é isso? Aí quando ele faz isso, aí você declara sobre a situação específica que você está enfrentando, tá? Depois, na parte 3, ele fala orando em línguas, né? Que é a linguagem sobrenatural que não só edifica, mas supre o conhecimento revelado. Então, nessa terceira parte de orar em línguas, ele explica isso, né? E eu faço assim, você ora em línguas, você pega a Bíblia, aí vamos lá, você pega o livro de provérbios, vamos supor. Aí você tá lá e começa a orar em línguas e meditando no livro de provérbios. Enquanto você ora em línguas, quando você ora em línguas, o seu intelecto fica infrutífero, né? Ele não participa da oração em línguas. Então, o que você faz com ele? Não deixa ele vagando, não. Traz ele para a palavra. Então, enquanto você ora em línguas, você está indo versículo por versículo com os seus olhos, pensando sobre aquilo. Então, é uma forma de você fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? A palavra está entrando e você está orando em línguas. Então, isso é maravilhoso demais. Isso ele explica aqui, nessa parte no livro, né? E aí, depois ele fala sobre os benefícios da meditação na palavra, a meditação na palavra e orar em línguas ao mesmo tempo, que é o que eu falei agora, né? Então ele separa isso. Então eu quero encorajar você a fazer é uma forma boa de você dividir bem o seu tempo, né? Cobrindo essas coisas, de declarar a palavra, você tá falando a palavra, você tá orando em línguas, você tá adorando Deus, né? Então é lindo demais isso, né? À medida que a gente... Porque todas essas coisas, adorar a Deus, declarar lá os versículos de cura, os versículos de prosperidade, declarar a palavra, orar em línguas, você tá em comunhão com Deus. Nessa comunhão, ele dá palavras vivas para você. Nós temos que ter essas palavras vivas de Deus todos os dias, porque o justo vive pela fé. E como é que a fé vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra ungida de Cristo. Então, a palavra ungida é uma palavra que ele falou para mim. Então não dá para eu pegar e para a Bíblia de vez em quando. Eu tenho que desenvolver o meu relacionamento diário com Deus. Então eu tenho aquele momento que eu separo diário, onde eu divido essas 3 coisas. É uma prática boa, né? Isso aqui não é uma doutrina. Você pode dividir como você quiser. Você pode fazer como você quiser o seu devocional com Deus. Mas tem aquela hora específica onde você desliga o telefone, você não fala com ninguém. É só você e Deus, né? No dia, todos os dias a gente tem que fazer isso. E durante o dia, você segue em comunhão com Ele, né, de formas diversificadas, dependendo de onde você trabalha, dependendo do que você faça. Às vezes você pode pegar dias especiais e ficar o dia inteiro lá, só você e Deus. Você e o Espírito Santo, né? Ele move de formas diferentes para cada um de nós. Mas o importante é que nós estejamos conectados com Ele o tempo todo. Isso é para todo mundo. Independente de você ser um ministro, independente de você ficar atrás do púlpito, está constantemente, porque nós fomos criados para isso, para estarmos constantemente
pensando juntos com Deus. E nessa comunhão com Ele, ele ministra uma palavra viva específica. E aí você vai, em cada circunstância, ele sabe o que fazer exatamente, ele tem a solução para cada circunstância. E aí você tá antenado com ele, você percebe, ele ministra a revelação em você e você age em cima daquilo. É lindo demais isso, né? Depois ele fala sobre os benefícios da meditação na palavra de Deus. Ele fala assim, a meditação na palavra de Deus é uma das coisas mais importantes que eu poderia ensinar você para destravar mistérios divinos através da oração em línguas. Por mais de uma década, um quarto de década, né? Eu tenho me esforçado para orar em línguas o máximo que eu consigo na minha própria caminhada com Deus, né? E eu tenho colhido muitos ricos recompensas, né? E uma das melhores formas, um dos melhores benefícios que eu experimentei vem através da meditação na palavra de línguas enquanto eu oro. Desculpa, na palavra de línguas não. Enquanto eu oro, meu Deus. Uma das maiores benefícios que eu experimentei vem de meditar na palavra de Deus enquanto eu oro em línguas. Foi aquilo que eu falei, né? A mente fica infrutífera, então você ora em línguas e medita na palavra ao mesmo tempo. Aí ele fala assim, o que é meditação? Meditação é um processo de assimilação da palavra de Deus dentro da sua alma e do seu espírito. Né? À medida que você medita na palavra de Deus, o Espírito Santo pega o conselho de Deus, né, na forma da palavra e reconstrói isso dentro do seu espírito de uma forma que se torna a sua revelação, a sua sabedoria, o seu conselho, se torna um rema, uma palavra viva dentro de você, né? A meditação leva você de simplesmente reconhecer que a palavra de Deus é verdade, para você te leva a ter a palavra enraizada dentro do seu espírito. Em outras palavras, a palavra de Deus não somente se torna parte de você, né? Mas ela se torna implantada dentro do seu espírito e você se torna parte dela. A palavra não só se torna parte de você, você se torna parte da palavra. Você e a palavra são um. Meu Deus do céu, você pensa o que Deus pensa. Meu Deus. Aí quanto mais você faz isso, pensa, e aí você entra nessa quietude. Olha que ambiente propício para você receber o rema de Deus diariamente, o seu pão diário. Ele te dá instruções específicas para cada situação específica. Você não fica vagando, pegando e declarando um monte de versículos como um papagaio. Você vai e faz as suas confissões dos versículos, sim, como uma forma de alimentação, mas não como uma forma rema, para cada situação específica. Muitas pessoas ficam presas nisso, muitas pessoas aprendem princípios da fé, de como a fé funciona, e ficam declarando a Bíblia como se fossem papagaios, sem ter... A revelação só funciona com a intimidade com Deus. A revelação precisa andar junto com a comunhão com Deus. Ele ministra, me fala o que fazer naquilo especificamente, eu ajo em cima daquilo. Aí é a palavra rema em ação. Então até o ministro falou na conferência que está acontecendo essa semana, quando você fala o que Deus te fala para falar, né, quando ele te dá uma revelação rema específica para aquela situação e você fala aquilo, ele faz o que você falou. É lindo demais isso, né? Então ele segue falando, né, sobre meditar na palavra enquanto ora em línguas. Eu quero encorajar você a ler esse capítulo. Aí ele explica da meditação na palavra na igreja primitiva, né, como é que eles faziam. Aí ele fala sobre a confissão, né, a maior forma de meditação que existe. Então você percebe que a confissão, ela tem o seu lugar. A gente precisa da confissão, porque através da confissão da palavra a gente está meditando. Mas a confissão solta, né, a prática da confissão ela é extremamente importante. Mas a confissão não é a palavra rema necessariamente. É através dessa confissão que a gente vai tendo comunhão com Deus, né? Uma das formas de nós termos comunhão com Deus, né? Então a gente vê que a gente está usando, igual para você treinar o idioma, a melhor forma de você treinar o idioma, ouvir as palavras, né? Um filme, um vídeo, conversar com pessoas que falam naquele idioma que você quer aprender e você começa a praticar falando, então você tá treinando. E a palavra, eu quero pensar a palavra, então eu ouço palavra, leio palavra, falo palavra, tô treinando, tô assimilando. Eu tô recebendo, tá acontecendo um processo de assimilação aí. É maravilhoso, ele explica isso aqui também. Aí ele fala pra gente criar uma imagem mental da nossa resposta, né? As palavras, a gente pensa em imagens, a gente não pensa em palavras. Até tem uma série aí chamada Mente Transformada, quero encorajar você a assistir em áudio, mas eu quero encorajar você a ouvir, que é uma bênção, que a gente pensa em imagens, a gente não pensa em palavras. Então, à medida que a gente está pensando na palavra de Deus, a gente está criando imagens mentais do que Deus está falando. E as melhores imagens mentais que nós fomos criados para ter, as únicas imagens mentais que nós fomos criados para ter, são as mesmas imagens mentais de Deus. Meu Deus do céu. Aí ele segue falando, então à medida que a gente vai lendo, meditando na palavra, ele fala assim, ó. Ele fala assim,
você puxa a palavra de Deus, né, de dentro do seu espírito e fica meditando naquilo de novo e de novo e de novo. Enquanto você está dirigindo, percebe? Você já saiu do seu quarto de oração aqui, mas você está dirigindo, está limpando a casa, trabalhando, você está meditando, você está em comunhão com Deus. É lindo demais isso, né? E toda vez que você puder, você descreve a sua vitória, você declara a sua vitória, você usa as suas palavras para criar imagem mental, o processo de assimilação da palavra está acontecendo. Aí é maravilhoso demais, é maravilhoso. Aí depois Deus vai fazer por você o que ele prometeu para Josué. Ele fala assim, porque então você fará o seu caminho próspero e você terá um bom sucesso. Então Deus colocou o nosso sucesso nas nossas mãos. Nós nos submetemos a ele, andamos juntinho com ele. Ele fala, a gente pega e executa. Ele fala, a gente pega e executa. A gente faz o nosso caminho próspero, a gente cria bom sucesso. É lindo demais, né? Não na nossa independência. Sem Jesus nós não somos nada, nós não temos nada, nós não sabemos nada, nós não podemos nada. Agora, em Jesus nós temos tudo, sabemos tudo, podemos tudo, temos tudo. Então essa vida é maravilhosa demais, é muito bom. Aí ele fala do papel da meditação para vencer derrotas, vencer fraquezas, né? Aí ele explica sobre a assimilação, né? Que eu falei um pouco já sobre isso, que é parecido como você vai, ele fala como você vai aprender o idioma, né? Ele fala assim, quando você lê um livro da Bíblia, por exemplo, de 1 João, né? São 5 capítulos, você está orando em línguas, está lendo 1 João. Você se coloca quando você começa a focar naquele livro, né? Você vai lendo, orando em línguas. Você se preparou para ficar na meditação o dia inteiro. Você está alimentando o seu espírito com a matéria-prima necessária que o Espírito Santo precisa para iluminar, né, o livro inteiro para você. Então, eventualmente, à medida que você lê de novo e de novo e de novo, o tema central daquele livro vai nascer de dentro de você. E aí os versículos satélites que ele fala serão puxados junto com o entendimento de como eles se relacionam um com o outro, se relacionam uns com os outros. Então, esse processo de assimilação acontece automaticamente, até quando a gente dorme, né? Enquanto a gente dorme, o nosso cérebro fica processando, separando. É muito lindo. Colocando nos arquivos, selecionando, e o Espírito Santo ajuda. É lindo demais isso, né? É muito maravilhoso isso. Então ele conclui falando assim, a sua mente foi criada por Deus para transformar você em tudo aquilo que você sujeita a ela, máximo, né? Mais vezes, né? Mais tempo. Então, se é um idioma novo que você está falando, né? Ou, por exemplo, você está num lugar onde todo mundo fala o idioma e você não fala, você automaticamente vai começar a aprender aquele idioma se você ficar ao redor daquelas pessoas, né? E se você se entrega à oração em línguas e para a palavra de Deus, lendo a palavra, falando a palavra, deixando a palavra rolar na sua mente dia e noite, né? Então, o seu homem interior, ele automaticamente vai começar a ser iluminado pelo conhecimento revelado da palavra de Deus. Você vai se tornando a palavra, né? Ele explica, né? Ai, gente, é maravilhoso demais. Ele fala assim, a sua chave para destravar os mistérios divinos é a oração em línguas, né? E o seu destino para a vontade perfeita de Deus, né? O seu ajudador, através dessa jornada, é o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, ele é lindo demais, ele é lindo demais. Ele leva a gente pro que Deus tem pra gente. Ele faz o download da mente de Cristo na nossa mente. Ele descortina o plano de Deus para as nossas vidas. Ele arranca a gente de obras mortas, pensamentos tóxicos e implanta a mente de Cristo em nós. Ele traz a gente da doença para a saúde, da pobreza para a riqueza, da confusão mental para paz mental, de relacionamentos codependentes, tóxicos, enganchado, tudo errado. Ele vai trazendo clareza, vai desembaraçando, vai mostrando, aí você vai aprendendo a andar em amor, ele vai restaurando as nossas vidas. É maravilhoso demais. Eu quero encorajar você grandemente a meditar nesse capítulo, né? Eu queria concluir falando da profecia que ele sempre fala no final. Continue buscando a minha face, para que você possa passar de morte para morte, né? Morte da carne para morte da carne. Da carne, natureza carnal, né? E de glória em glória. Você verá coisas maravilhosas acontecendo. Não somente você está plantando, mas você também está... Não somente você está na colheita, mas você está... Você não está somente no plantio, mas você também estará na colheita. Porque eu falei e isso acontecerá. Então eu te dou as chaves e eu te chamo. Venha, 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 diz o Espírito da Graça.
Quero deixar vocês com esse capítulo maravilhoso. Gente, é bom demais, né? A palavra de Deus é muito maravilhosa. Então esse capítulo é um dos meus favoritos também, porque fala sobre a assimilação, sobre o papel na nossa mente. Tem mais coisas que eu não falei aqui, eu quero que você medite nesse capítulo. Então eu quero deixar vocês com essa mensagem hoje, desejar a todos vocês, se você está assistindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, quero encorajar você a ficar aí, tá entrando. Se você também nunca foi batizado com batismo no Espírito Santo, fica aí, tá entrando um áudio bem rapidinho agora, de 5 minutos, 6 minutos, onde você terá a oportunidade de fazer isso e começar a experimentar a transformação de verdade na sua vida. Quero desejar a todos vocês um dia maravilhoso na presença manifesta de Deus, um fim de semana glorioso na presença manifesta de Deus, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo, e por isso 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será abalado. Então nós estamos de volta na segunda-feira, dando continuidade a essa série, concluindo essa série. Deus abençoe todos vocês. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus, eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo,
flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições, de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.